frio, chovendo, querendo dormir, não consigo. Que a janela não consegue trancar tanto. Irmão, isso aqui é o inferno na Terra. Olha esse lugar, cara. Você não consegue dormir, irmão. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. A 10 anos de cadeia, ou seja, o cidadão que brincar com Jesus Cristo no carnaval ou em outros eventos, 4 a 10 anos de cadeia, regime fechado, respeite a fé das pessoas. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti sim. É isso. De verdade, o que tem pra gente falar pra uma excrescência dessa? Tristemente, no mundo, tá cheio de pessoas assim, que só servem pra fazer peso na terra. Ou seja, não prestam pra nada. Eu não preciso nem falar as consequências. Nem preciso, né? Nem teria como eu falar, só o Criador sabe. O que eu tenho certeza é que não vai ser muito legal, não. Se pra mim já não vai ser, então você vai vendo. Jesus é transexual sim. Jesus é p*** sim, porra! Eu tô falando sério, cara. Se eu virar presidente, vocês podem esquecer. Carnaval será extinto. Ninguém dentro de... vou colocar aí 10 anos. 10 anos. Ninguém vai nem sequer lembrar de carnaval. Nunca mais vão ter nem coragem. As pessoas no meu governo, elas vão ter vergonha de abrir a boca pra falar que o Brasil já foi o país do carnaval. Xandão, eu não sei se você pode ter certeza. Se isso tá na Bíblia. Mas isso morre instantaneamente. O pecado que não tem perdão, que já é condenação, é a blasfêmia. Então, nesse caso aí que esse demônio falou que Jesus era travesti, você acha que isso pode ser considerado, né, aos nossos olhos aqui, né? Óbvio que a gente não tem que julgar nada. Mas você acha que isso já é considerado uma blasfêmia? Você acha que uma pessoa dessa daí tem salvação? Isso é lógico que é. Não, lógico que é. Pelo amor de Deus, claro. Claro que é blasfêmia isso daí. Lógico que é blasfêmia. Óbvio, pelo amor de Deus, claro que é blasfêmia. Porra. Dan Hellington mandou R$5. Tem nem o que falar, velho. Super um abraço, meu irmão. Um dia queria conhecer o VCS, essas pessoas. Cariri e demais. Tamo junto, irmão. Quem sabe um dia. Deus abençoe. Verdade, ô, irmão, isso aí, cara, é o que eu tô falando. Vou ser bem sincero com você, cara. Eu sou um ser humano totalmente falho. Quando eu vejo alguém falar isso do Criador, eu tenho raiva. Só que tá errado. É o Criador que vai dar o devido tratamento, né, pra esse indivíduo. Eu vejo que essas pessoas, infelizmente, elas estão possuídas, cara. É Nefários. Assistam Nefários que vocês vão entender. A influência demoníaca acontece sistematicamente na vida dessas pessoas. Elas não têm aquela capacidade de aceitarem a verdade, entendeu? Elas distorcem, elas acreditam na ordem da mentira, do diabo. Consequentemente, o demônio manipula elas com uma facilidade extrema, ao ponto delas falarem essas coisas, ó. É triste. Isso, na verdade, é triste pra caramba. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia. Ele é misericordioso. Mas ele também é justo. Então a gente sabe que cada um vai receber devidamente o que merece. Não somos nós que sabemos o que cada um merece. A gente fica indignado, a gente fala com raiva. Nós somos limitados. Virei engenheiro, mandou é isso. R$5. Infelizmente o mundo é isso aí, é a ordem do demônio. As pessoas estão malucas. Ele quer ser tão exclusivo assim, tipo, porra, só pode ter eu. Me adorem, adorem a mim. Todo o resto tá errado, adorem só a mim. Gente, mas que aula, né? O Carol mandou R$5.
Salve super, eu fico puto com essas pessoas que distorcem a palavra do Senhor e um pedido, você poderia ver meu Instagram, nome e Pedro Henrique Souza Nicásio, tudo minúsculo e a foto de... Isso aqui, ó, uma universidade que um professor faz isso, no meu governo, essa universidade, ela é destruída, todo mundo perde seu emprego instantaneamente e a gente reseta. Já era, não vai mais existir. Sério mesmo. Tem que ser destruída, é começar do zero. Tijolo por tijolo. Até a estrutura física vai para baixo. Não existe universidade real, não existe educação real. O que existe é essa p*** aí, ó. É isso que tem. E muita maconha. E outras coisas piores ainda. Hoje vamos falar sobre como o cristianismo é ridículo. A falta de bom senso das pessoas é tremenda. O tanto de gente porca que tem nesse país, rapaz, porca espiritualmente eu tô falando, tá? Isso é impressionante, bicho. Porque a pessoa, ela pode não acreditar no Criador. O ser humano é falho. Ela pode não gostar da Bíblia, da história de Deus, achar que é baboseira, mas vir a público e fazer esse tipo de comentário, isso é um porco espiritual. É um porco mesmo. É um ser ceboso, moldado por enxofre. Engraçado, né? Isso daí eles podem fazer. E se aparece alguém criticando a ordem do demônio, essa pessoa que é ruim, né? Interessante. Ridicularizado não só aqui no Brasil, como também no resto do mundo. Segundo o censo demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, mais de 80% da população brasileira se identifica como cristão, seja evangélico ou católico. Estimativas recentes apontam em torno de 169 a 180 milhões de cristãos no país. Mesmo com o crescimento de quem se declara sem religião ou com outras crenças, o cristianismo continua com maioria acima de 80% no Brasil. Graças a Deus, né? Dos males, os menores. Pelo menos isso. Algo que chega a ser deveras contraditório, pois também a mesma fé cristã... O problema é que o mal, a falta de fé, a apostasia está aumentando muito, né? O pecado tá aumentando, as pessoas estão... Isso está crescendo demais. O satanismo está crescendo demais. Que mais de 80% assina embaixo, é frequentemente alvo de piadas, críticas exageradas, desdém na mídia, em debates públicos e etc. Afinal, declarar-se cristão é simples, basta dizer que acredita em Jesus. O verdadeiro desafio está em viver de acordo com os princípios cristãos, algo que infelizmente poucos aqui no Brasil realmente colocam em prática. Olha só, que beleza, hein? Isso aqui quer morar em favela, né? Olha isso, com frio, chovendo, querendo dormir, não consigo. A janela não consegue trancar tanto. Irmão, isso aqui é um inferno na Terra. Olha esse lugar, cara. Você não consegue dormir, irmão. Olha que bosta. Olha que... Eu tô falando, tem gente que é porca. É espiritual o problema. Como que a pessoa não tem o bom senso de saber que tem trabalhador, tem velho doente, tem gente que tem que dormir cedo, acordar cedo. Como que de madrugada a pessoa deixa esse lixo de música? Ô, irmão, que porra é essa, cara? Sério mesmo? Mas que merda de ser humano é esse, cara? Puta que pariu! Se existe um ambiente que lixo satânico que aquele eu desconheço. Pessoas totalmente fora da realidade, falando merda, usando merda. Falando em energia boa. Nunca me senti tão mal na vida. Tamo junto, irmão. Quando você vai pra lugar onde a frequência de energia é baixa, a gente fica péssimo, é uma bosta. Cara, o pior é que esse negócio de música alta tem em tudo quanto é lugar. O brasileiro, eu tô falando, tem gente, é porquice espiritual. Até em condomínio de luxo tem gente assim, ó. Não é o lugar. O problema não é do lugar, isso aqui é um problema de espírito. São porcos. Som, né? E aí tá aí, ó, esse bonitão. Podia muito bem colocar o volume pra que eles possam curtir a música, não, mas a favela inteira tem que escutar a música deles. Comecei a estudar a cultura egípcia e percebi que os deuses deles são reais e comecei a cultuar eles. Ra, Isis, Osiris, Set, Amon, Sekhmet, Maat, Atum, Horus, Sobek, Tot, Ator. Comecei a fazer minha tumba. Nos vemos lá. Eu não vou te ver porra nenhuma, não. Você que vai tomar no cu no meio da tumba. Vai rebolar lá nos seus amigos, seu pagãozinho de bosta. É incrível. Favela é uma desgraça, mano. O mais triste disso tudo é que muitas vezes a própria mídia brasileira faz questão de mostrar como o cristão é retratado como alguém atrasado, sem conhecimento da ciência ou só ignorantes. Muitos programas de TV, canais humorísticos no YouTube e até... Atrasados são os meus
que ficam atrás do meu embaixo, na verdade. Super Foda-se. Bazed mandou R$5. Sempre oro ao Criador para me ajudar, mas às vezes sinto ele longe de mim. O que faço? Ah, é, o criador que tá longe de você, né? Sim, é sempre a culpa é dele, né? A culpa é sempre dele. Será mesmo, irmão, que não tem nenhum emprego? Será mesmo? Onde você tá? Onde você foi procurar? Onde você foi procurar? Você foi entregar currículo vitae? Quer arrumar um emprego? Vai no mercado. Falou, vocês estão precisando de alguém aí pra empacotar a caixa, carregar a caixa? Capaz de você já sair empregado já. Vai lá. Pergunta pra um cara aí que mexe com agrônomo. Ô, tá precisando de alguém pra fazer bomba costal? Pergunta. Tem que ver, né, irmão? Será que você tá procurando mesmo? Você acha que você terminou essa bosta de ensino médio? Escreveu lá no currículo vitae habilidades, punheta e ensino médio concluído. Escreveu errado ainda. Você acha que você vai arrumar emprego, irmão? Você acredita na ordem do demônio? Nesse sistema pragados? É? Esse cara saiu do ensino médio. Olha lá. Pegar um moleque desse na reta, eu empalo ele com isso aqui, ó. Esse sabre de luz. Até memes na internet usam símbolos cristãos como chacota. Afinal, é muito fácil zombar de uma religião que prega amor, respeito e compaixão com o próximo. Muito diferente, por exemplo, o islamismo, que quando levado ao extremo, grupos interpretam trechos do Alcorão como justificativa para a violência, guerras santas e a perseguição de quem não compartilha da mesma fé. Antes de tudo, eu quero deixar isso aqui claro, esse vídeo não é um ataque a nenhuma religião, o conteúdo é apenas... E aí, Pedrão, seu verme? Informativo e reflexivo de como a religião cristã é constantemente alvo de ataques, principalmente no Brasil. E, ironicamente, é o país que mais 80% da população se diz cristã. Bom, eu sou nacionalista e não se esqueça de deixar seu gostei e verificar o botão de hypar aí no vídeo. Comente um olá nacionalista para ganhar um coração e ajudar no engajamento do vídeo. Enfim, não... Essas suas lives estão uma merda que essa moderação... Ô, Dorival, é muito simples. Começa a fazer live e escolhe os seus moderadores da sua live. No meio de tanta perseguição à fé cristã, é claro que muitos cristãos ficariam indignados pela forma que a própria mídia nojenta faz questão de tratar aquele que veio para nos salvar do pecado. Um ser que abdicou do seu trono, desceu à terra, foi humilhado e sofreu todas as... Xandão, quando você vai vir aqui em João Pessoa, Paraíba? Ô, Rafael Dutra, deixa eu esfregar a bola do meu c... aqui pra ver se ela me revela isso. Injustiças por apenas dizer que era filho de Deus. E claro, virou alvo de chacota por essa turma que pede tanto respeito, mas não consegue respeitar nenhuma simples crença. Jesus é transexual, sim. Jesus é sim, porra! Quem realmente é cristão de verdade, não é sacoja que se finge cristão, sabe como é complicado lidar com tudo isso por apenas querer seguir os... Essa imagem, esse desenho de Arruxa é base. Caralho, irmão, por que toda hora nesse horário esse ataque coordenado, caralho? Mandamentos de Jesus, realizado principalmente aqui no Brasil. Bom, como eu mencionei anteriormente, o Brasil possui uma forte tradição cristã, formada por católicos e evangélicos, que juntos representam mais de 80% da população, como eu já mencionei. Quando uma religião é majoritária, torna alvo de críticas, debates e até zombarias, justamente por ser mais exposta. A Bíblia e os ensinamentos de Jesus tratam com frequência sobre a oposição, a perseguição e as forças contrárias à fé, mas sempre dentro de uma perspectiva de esperança e perseverança. O próprio Jesus Cristo... Concordo super. Eu mesmo comecei trampando vendendo água e rodoviária, tirando R$150 por dia, chegando até 200. Algumas colegas que vendem bala de banana na rua, mais homem que esse verme punheteiro. Hoje trampo de Uber 400 por dia e comprando BTC. Pronto! Parabéns, irmão! É isso aí, ó! Show! Força e honra! Cristo advertiu aos seus seguidores que enfrentariam perseguições, como está escrito no versículo de João: se me perseguiram, também os perseguirão. Portanto, nada disso é surpresa para quem segue o evangelho. E para podermos entender melhor sobre o porquê que a fé cristã é tão ridicularizada, temos que separar uma coisa da outra. No mundo inteiro temos dois tipos de cristãos: o falso cristão e o verdadeiro cristão. O falso cristão se diz cristão apenas por costume, status ou conveniência. Fala de fé, mas não vive do que proclama. E age com bolsonaristas, tolerância, egoísmo. O próprio mito. São, né, como que era o bordão? Que atrai muitos gados? Deus, pátria e família? Aham, é. É mesmo, né? É mesmo, né? A gente viu mesmo.
indiferença. Usa a fé como escudo para benefício pessoal, como muitos pastores e políticos malandros Isso fazem aqui no aqui que é Bananil. amizade Ou seja, de suas homem, atitudes não Yuri refletem mandou os valores de Cristo. Já o R$5. verdadeiro cristão, ele Isso busca aqui Cristo que é não por amizade de- status ou conveniência. Ele sabe que ele não é perfeito, ele admite que é falho, que é um pecador e que busca a santidade no único perfeito que é Deus. Ele tem a noção de que ele é fraco, e a única forma dele ser forte é com o verdadeiro Cristo. O mais irônico é que em um país onde reina a fofoca, as brigas, A Terra não é plana, só achamos que é plana porque essa é a impressão que dá vindo de baixo. Ô, irmão, por que diabos você pensa que qualquer impressão que você tenha deve ser levada em conta? Você acha que você é o Boruto? Eu vi Siqueira sustentar a Se terra. olha no Você é espelho uma e se vê o inspiração. Boruto. Muitos te criticam. De novo. Rapaz, você sabe, né, que a maioria desse pessoal aqui, eles fazem isso daí tudo na zoeira, né, cara? Né? Se você não sabe, eu vou avisar você, né? Que, na verdade, o pessoal gosta de zoar, Xandão, mas no fundo aqui todo mundo te ama. Todo mundo aqui, se pudesse, dava um abraço e um beijo em você. Você é foda, manda double! Tamo junto, irmão. Tamo dando, Deus abençoe. Obrigado aí pela mensagem. Eu sei, pô. Não, mas tem uns que são físico mesmo. Tem uns que são satânico mesmo. Outro filho da E puta, quanto a Maurício vir me abraçar e dar beijo, vive falando se que antes tentarem do pai fazer não isso tinha um dinheiro dia, nem pra já comer, fiquem mas avisados. É que eu tô fora do personagem. Vai ser um só. Na pontinha do queixo, ó. Você não vai nem ver. Vai ser rápido. Não vai nem sentir dor. Você só vai acordar no outro dia. Tá? Nem inventa moda. É malemar um aperto de mão. Alfa. Base. Estilo anos 80. Certo? Mais do que isso é viagem. E eu não suporto essas coisas, hein? o número de homicídio maior que o país em guerra, a promiscuidade do mundo do funk, a putaria generalizada, e ainda assim dizem que o Brasil é um país cristão, que chega a ser uma piada de mau gosto. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ver cristão andando e vivendo nesse país. Cão é baleado em favela de Irajá após ser jurado de morte por traficantes. Falar que esse Brasil é um país cristão é um pecado contra Que merda é essa? o próprio Jesus Cristo. Viva a terra da banana. Olha que malditos. É verdade isso? Mandou R$5. Me dá do cima no encontro de Piracicaba. Não! O que você fala é só conspiração, nada é comprovado, tudo é achismo. É, você tem razão, ô Boruto. Banana, o país onde vagabundos traficantes baleiam animais de rua. Mas segundo o Lula PCC e CV, não podem ser considerados grupos terroristas. Viva o Bananinho Macaquil. Xandão, tipo assim, mano. Não! Foi o sorteio. Uma salva de palmas para o Brasil. E agora falando de um lado mais político, que quando se mistura a religião com política, muitos líderes religiosos, como pastores, se envolvem na política e acabam tomando posições polêmicas. Isso gera uma percepção negativa que recai não só sobre o pastor, mas também sobre o cristianismo como um todo. Pastores que querem ingressar na política usam o santo nome de Deus como palanque para ganhar votos de evangélicos e católicos. Mas será que isso é permitido de acordo com as leis de Deus? Bom, a Bíblia mostra que Deus não é contra governos em si. Paulo dizia que toda autoridade é permitida por Deus para manter a ordem. Porém, Jesus... Autoridade é diferente de governo. Isso aí é um ponto a ser estabelecido. Por isso que eu digo aqui que é impossível criarmos um governo sério. Por isso que eu falo aqui que, na verdade, tem que ser um ditador. Tem que ser um cara que dita a regra a favor do povo, que segue as motivações corretas, para ter um mínimo de chance. Porque o ser humano, ele é pecador. Quando você transforma toda essa estrutura em governo, democracia, acabou. Isso é dar as mãos pro demônio. Não existe democracia. O que tem que existir é um sistema de regras. Regras fixas, baseadas na verdade. E tem que ter uma pessoa casca grossa que determina o que tem que ser feito. Como que vai ser e acabou. E as pessoas precisam estar do lado desse cara. Simples. Não é governo. Porque quando você diz o governo e que o governo tem autoridade, isso é mentira. O governo só tem autoridade para fazer o que não presta. Porque você vai perguntar para a população se tá certo o que o governo tá fazendo e ninguém concorda. Então como que eles continuam fazendo? Isso não é democracia. Autoridade sim, hierarquia, ordem, tudo isso é divino, é bíblico. Tudo para funcionar tem que ser com base numa ordem, na verdade. Só que o governo é o contrário disso. O governo, na verdade, ele é um instrumento demoníaco. Eles pegam o Estado, esse instrumento, e usam contra a população. Eles usam a favor deles, mas contra a população. É tudo demoníaco. Jesus deixou claro que o reino de Deus não é deste mundo. Ou seja, o propósito de Deus não é se misturar com os jogos de poder, mas sim transformar o coração das pessoas. Tem vários versículos bíblicos que deixam bem claro que a religião e a política não se misturam. Deus quer justiça, honestidade e amor com o próximo em qualquer...
O povo não aguenta mais. Você pode ter certeza que eu tô te falando. Se eu saio na rua e falo isso pras pessoas, elas vão acreditar muito mais no que eu tenho pra falar do que esses canalhas políticos aí mentirosos, que ninguém suporta mais. Só tem um lugar onde político fala e as pessoas pensam que ele tá sendo levado a sério, é na bosta da mídia. Só. Porque a mídia é satânica. Mas na verdade ninguém acredita. É tudo fraude, tudo mentira. Quer governo, mas ele não gosta de quando a fé é usada como moeda de troca, manipulação ou vaidade política. Isso sim acaba gerando aquele ódio aos cristãos por achar que todos são ignorantes por darem seu voto àquele pastor só porque ele fala bem de Jesus. Escândalos envolvendo pastores, padres ou figuras cristãs acabam... Para com esse estresse, Xande, faz mal pra mente. O que você tem a ver com a minha mente? E se eu quiser ficar estressado? Alimentando ainda mais essa crítica e esse desprezo, pois há esse O cara quer tomar conta da minha mente, caralho? Você acha que você é o professor X? entre o discurso religioso e a prática. Eu não tô dizendo que um cristão... Só faltava mais essa agora. Política. O que eu considero problemático é dar uma bela balangada no meu saco, transformar a fé em slogan político. Olhem pra mim, eu sou cristão, eu sou pastor. Votem em mim porque eu sou de Deus e Deus vai te salvar do inferno. E parece não apenas bizarro, mas também contrário aos princípios que a própria Bíblia ensina. E muito crente vai votar no Calil, é a minha maior decepção. A segunda coisa que eu observo... Estresse reduz a texto, Xandão. É verdade. Parece que esse lado aqui é diferente. Esse cara tá estressado. Uma maior que a outra. E aqui também, ó. Quando eu puxo o cabelo, dá uma linha. Aí eu comecei a deixar crescer um pouco mais esse canto. Mas o problema é que daí tu puxa. Seja esse cara aí, paciente, sem estresse. Observa no Calil é que ele é a favor. Em cada país. O que tinha nessas casas? Juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais. Deusas. Deus, mas Deus. Para com essa porra! Casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Caralho! Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4. A favor da ideologia de gênero. Ele é a favor do homossexualismo. Todo aquele que é a favor do homossexualismo é anticristo, irmão. Eu sou contra. Algo também muito delicado, que acaba infelizmente afastando mais ainda as pessoas de Jesus, é sobre a sexualidade. Podemos ver vários pastores por aí em suas igrejas pregando que se uma pessoa for gay, ela vai pro inferno, que Deus irá condená-la, querendo inventar cura gay. E essas boboseiras aí, como eu disse, acabam afastando mais ainda as pessoas das igrejas e do verdadeiro Cristo. Durante muito tempo eu pensava que ser gay era uma coisa ruim pra mim, mas eu pensava porque eu via a sociedade inteira criticando quem era gay. Ele me mandou esse vídeo e fez a pergunta: por que esse povo ainda insiste nisso? Esse povo que fica, né, seguindo essas mentiras de cura gay. Por quê? A máquina de propaganda é muito forte. O que nós estamos dizendo é justamente que não há hierarquia nenhuma, que elas são todas iguais. Todas iguais. E que você não tem obrigação nenhuma, nem necessidade de deixar de ser você mesmo, de deixar de amar como você ama, de tentar se forçar a fazer o que você não quer. Imagina um pardal sendo forçado a comer caça. Ou imagina uma águia sendo forçada a comer alpiste. É absurdo, ninguém faria isso. Qualquer um diria, não é da natureza dela, isso é uma imbecilidade. Mas tem gente gay, lésbica, bissexual, sendo forçada a gostar de alguma coisa ou de alguém, ou a viver de um jeito que não é o dele. Então não aceite isso. Não vá atrás desses influenciadores. Muitos deles estão falando isso tudo pra você, que mudaram, que estão muito bem, né? Que agora estão namorando uma pessoa do outro sexo. Não acredite não, porque a maioria deles está falando isso aqui na rede social e por trás está vivendo outra vida. Já eu não, eu tô falando pra você que sou gay, assumi que sou gay, sou feliz sendo gay, sou casado com outro homem. E quem garante que é verdade também o que você tá falando? Se for assim, ele também tá na rede social falando. E daí? Que critério, hein? Puta merda. Lá tem, amiga. Posso garantir a você que tem. Tá. Caralho. Fala pra caramba, velho. Você entendeu, irmão? Se eu falo pra você que eu sou gestor de tráfego, todo mundo acredita. Se eu falo pra você que eu sou bodybuilder, as pessoas acreditam. Se eu falar pra você que eu sou detentor do maior patrimônio de Bitcoin, vão acreditar também. Se eu falar que sou seu pai, sua mãe vai acreditar. Por que isso ocorre? Se eu falar que eu sou presidente, vão acreditar. Por que isso acontece? Qual é o efeito? Qual é o segredo? É a aura.
contra casamento homoafetivo, mas PL deve empacar. E olha só quem é que tá ali no meio. Pois é, né? Contra desse tipo de coisa aqui que muitos gays acabam se afastando das igrejas, por conta desse tipo de gente aqui. Mas é bom ganhar uns votinhos a mais, não é? É bom dar uma lacradinha, não é? Jesus nunca rejeitou as pessoas por causa da vida que levavam. Ele acolhia, mas também chamava a mudança. Muita gente acredita, por vai lá saber o motivo, é que Jesus desprezava os gays, mesmo não tendo nenhum registro sobre. Tem que ser muito... É quem não conhece o Criador, e ninguém conhece o Criador. Você acha mesmo que o bosteleiro médio de hoje em dia conhece o Criador, os atributos do Criador? Sério mesmo. Olha no começo da live o Inseto Kaiba, que falou que o Velho Testamento não serve. Olha, irmão, sério mesmo. Você acha que alguém conhece o Criador? Isso é uma piada, cara. Eles não sabem nada que Jesus falou. Eles distorcem tudo. Puta que pariu. Os caras colocam a Bíblia como um livro criminoso, esses satânicos. Por isso, o que a Bíblia condena são práticas sexuais fora do ideal de aliança. Uma coisa que é engraçada é, se eles querem fazer a Bíblia parecer tão errada, e que a Bíblia, ela é criminosa, por que ao mesmo tempo abrem igreja LGBT? Aquele narigão ali de... Já pararam pra se perguntar isso? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, esse trecho que Jesus fala é usado até hoje por seres desprezíveis com QI e temperatura ambiente para debochar, dizendo que Jesus era gay. E também não podemos deixar de citar esses grupos políticos, principalmente de extrema esquerda, que pedem tanto respeito, acabam nem respeitando a fé cristã, desprezando a imagem de Cristo em seus discursinhos coloridos, querendo transformar Jesus ali em uma espécie de homossexual ou transexual, não para poder crer que em vida ele era dessa maneira. Olha isso. Mas sim como uma forma de zombaria da fé cristã. Quem é que não lembra daquele ativista de esquerda no palanque lá, falando que Jesus era travesti, ou também no carnaval, onde fizeram uma apresentação colocando Jesus sendo brutalmente torturado por um diabo ali, não é? Ou também essa menina aqui no tic-teco, chamando Jesus de pau no c... por ele apenas querer o amor de seus filhos que ele mesmo os fez. O grande problema, além desse desrespeito à fé, é que eles não entendem que essa zombaria não só respinga nos pastores que condenam o discurso LGBT, como também ao próprio Jesus Cristo e aos seus seguidores cristãos que querem e merecem respeito. E entenda bem o que eu tô falando antes de comentar a asneira aqui. Eu não concordo que um cristão, ou melhor, um falso cristão, possa chegar numa parada LGBT e querer começar a xingar todo mundo, querer bater. É óbvio que não, né, caralho? Óbvio que não. As pessoas que são ateias, ateus, acho que é assim que se chama, e ainda assim respeitam a fé cristã. Não. Como que você pode falar que isso aqui é simplesmente um ateu? É um professor que vocês estão vendo aqui, cara. Olha o que o professor de uma universidade do Rio Grande do Sul tá fazendo, irmão. Como que isso aqui é um professor ateu? Aonde, rapaz? Um professor ateu, no máximo, ele poderia dar um argumento numa discussão, num local apropriado do porquê que ele não acredita. Beleza. Problema dele. Se quiser conversar sobre isso. Isso aqui, como que isso aqui é um mero ateu? Não tem como. Na minha visão, não tem como. Não é um mero ateu, não. Não acham nada demais eu falar de Jesus nos meus vídeos, né? Porque tem uma galerinha aí que se eu falar de Jesus, já começa a encher o saco, né? Mas Deus não existe, você tá inventando isso. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos respeitar a fé dos outros. Assim também como tem pessoas LGBTs aqui que são inscritas no canal e seguem o cristianismo, que também merecem respeito. Então, por favor, apenas respeite o teu próximo e, se possível, ame como Jesus ensinou. E, por favor, eu não tô aqui querendo pagar de falso moralista como muitos aqui me acusam, ou querendo abrir a minha própria igreja pra arrancar dinheiro de otário. Apenas é um conselho de amigo que eu tô oferecendo aqui nesse vídeo. Respeite as pessoas, pois o mundo não gira em torno de você. Independente da religião, do sexo, apenas respeite, cara. Aonde que você mandou, Urubu, seu mentiroso de merda? É assim, é o básico da humanidade, é o básico pra você ser um ser humano decente, é respeitar as outras pessoas. É por conta de pessoas como essas que eu citei aqui, que hoje em dia as pessoas preferem buscar Cristo muito longe das igrejas, pois na maioria das vezes, algumas dessas igrejas e desses pastores acabam mais atrapalhando o conhecimento daquele que busca do que ajudando. Igrejas novamente louvando grupos políticos em tempo de eleição, pastores querendo ver água ungida pra curar doença, querendo inventar cura gay, fora todas as picaretagens que eu já fiz vídeo falando sobre como a maioria das igrejas apenas aliena as pessoas. Quem é que não lembra aí do pastorzinho picareta, que inclusive deu strike no meu vídeo falando sobre ele, que é um moleque de 15 anos que engana as pessoas. Ele não saberia ser cristão nem se o próprio Cristo descesse na terra e olhasse pra ele e falasse: meu filho, você está pecando. Mas enfim, meu vídeo aí falando sobre ele exatamente foi tirado do ar por uma série de denúncias, pois falar a verdade sobre o falso cristianismo machuca essas almas perversas. Como eu disse, o próprio Jesus Cristo acaba sendo culpado, sendo a figura principal de todas essas coisas horríveis que esses fiéis fazem utilizando seu nome. Muita gente se confunde porque... Rapaziada, deixei a live daqui que teve aberta aí, hein? A diferença entre o que Jesus ensinou e o que os líderes cristãos fizeram ao longo da história. Eu não vou me aprofundar aqui no assunto de história, mas se você perceber, as guerras históricas ligadas ao cristianismo aconteceram porque foi a fé misturada com poder público, ambição e controle social. Ou seja, essas guerras não foi resultado dos ensinamentos de Cristo, mas... Isso é verdade. De líderes humanos usando o cristianismo para justificar seus interesses. Você entra... Isso aí tudo foi pra controle. Controle do gado. Igreja base mesmo é essa aqui, Xande. Essa aqui é a Eles sempre usaram da religião pra isso. bacia que Jesus utilizou para lavar os pés dos apóstolos, bispo. Caralho. O cara mandou um caralho.
Olha isso, irmão. A glória é forte, Senhor Jesus. Lavou os pés dos apóstolos para mostrar um sinal de humildade, né, bispa? Exatamente, bispo. Caramba, canta labasábia. Antes da sua crucificação, né? Aquele Judas vacilão. Caramba, canta labasábia, traiu Jesus, aleluia. E ali Jesus pega essa bacia, enche. Essa aqui é a bacia. Você tá maluco, irmão. Olha a idade desses dois, velho. E todo dia os caras gravam isso. Como que tem tanta disposição pra fazer isso, velho? Você tá maluco. Na universidade, logo aprende que o cristianismo é o grande vilão. Responsável pela colonização por parte dos indígenas, pela intolerância contra as religiões de matriz africana, pela repressão à sexualidade, aquela experiência de fé bonita, íntima, que te move. Para o Cristo, mas sim por aqueles líderes que se dizem seguir os ensinamentos da Bíblia, quando na realidade fazem tudo ao contrário do que Jesus pregava. Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Estampador de gados religiosos mandou R$5,02. O grande... Xande reage esse vídeo, ele vai deixar a molecada ansiosa. O gado tava sendo humilhado ali pelo pastor, completamente amaldiçoado. O problema aqui no Brasil é que a maioria dos evangélicos, não estou generalizando, querem forçar as pessoas a acreditarem na sua religião. Isso acaba afastando ainda mais as pessoas de quererem ingressar na religião do cristianismo. O próprio Jesus instruiu seus discípulos a ensinar e fazer mais discípulos, mas sem coerção. Ele não obrigava ninguém a segui-lo, ele chamava, explicava e deixava as pessoas decidir livremente. Então, se você acha que tentar impor crenças a todo custo para seus familiares, seus amigos, fazendo chão. Esse cara aí foi base, ele foi lá no Copacabana, La Palace, exorcizar a Lady Gaga e os fãs dela. Unbelievable. Chegou lá com esse capacete aí de bicicleta. Montagem de medo. Herói nacional. Super cura Xandão. Chegou lá estilo aquele herói lá, ó. Já comprou sua cura de hoje. O herói da bicicleta lá do One Punch Man, ó. Foi lutar pela justiça, ô. Ô, louco, mas esse nome aqui não dá, não. O Mama Rider. Aí é foda, hein? Falando que vai pro inferno, achando que vai conseguir um seguidor, você está no caminho totalmente errado. Isso não é evangelismo verdadeiro, porque a fé cristã é baseada em decisão pessoal e relacionamento com Deus. E aqui que vem o ponto-chave desse vídeo, que inclusive é o título dele. Será que depois de tudo isso aqui que eu falei, realmente vale a pena continuar sendo cristão, vivendo aqui no Brasil, o país mais anticristão do mundo? Tá bom, eu acho que eu exagerei um pouquinho, não chega a ser o mais anticristão do mundo, mas a parada é dura aqui pra ser cristão. Bom, mas aqui o ataque espiritual tá pesado, viu? Bom, apesar das dificuldades e até da ridicularização que muitos cristãos sofrem, eu acredito que ainda há muitos motivos pelos quais ainda vale a pena ser cristão vivendo no Brasil. Esperança em meio às crises. Em um país marcado por instabilidade política, desigualdade e violência, a fé dá esperança de que a vida tem propósito e sentido além das dificuldades. Sabe, é bom crer em algo, principalmente se esse algo for aquele que um dia, se assim você permitir, irá te salvar desse mundo que jaz do maligno e da perversidade. A fé dá esperança às pessoas que um dia se livrarão desse mundo doente e irão para um lado melhor, sem dor e sem sofrimento. Então, por esse ponto, eu digo que sim, vale muito a pena ser cristão. Força espiritual para resistir. Muitos dizem que a oração e a confiança em Deus ajudam a enfrentar problemas pessoais, familiares e sociais com mais resiliência. A quem não acredita nisso, e tudo bem, cada um acredita no que quiser, mas não negue que a oração e a conversa com Deus ajuda sim muitas pessoas a superarem fases ruins na vida. Quando você ora, você sente que você não está falando sozinho, você sente que está falando para um ser superior, pedindo ajuda, pedindo forças para continuar na caminhada. E é bom, sabe? Você se sente confortável sabendo que você não tá sozinho nesse mundo, porque aqui nesse mundo ninguém tem amigo, né? Todo mundo sabe disso, você não tem amigos nesse mundo. Valores de amor e perdão. O cristianismo ensina a perdoar, amar o próximo e busca reconciliação. Valores que fazem sim muita falta numa sociedade marcada por ódio que temos hoje em dia. Jesus ensinava que se você leva um tapa, você dá outra face, coisa que nos dias atuais pode ser considerada uma coisa mais difícil do mundo. E eu também confesso que eu peco muito aqui sobre esse quesito. Muitas vezes eu debato com um hater aqui, eu xingo o hater me xinga de volta e fica nessa brigazinha. Então eu confesso sim, eu perco muito nessa parte. Porém, o próprio Jesus Cristo sempre afirmou que nunca seria fácil ser salvo. Exige bastante força de vontade e de querer. Exemplo moral e ético. É muito comum ouvir que ser cristão pode significar lutar contra a corrupção, injustiça e desonestidade, mesmo que a cultura brasileira do ri levar vantagem ao redor normalize tais práticas. Ou seja, ser cristão no Brasil é um ato de resistência cultural. Enquanto muitos se acostumam ao jeitinho brasileiro de levar vantagem, o cristão mostra que existe outro caminho, o da justiça. Olha o gigachefe. Da integridade e da verdade. Caramba. Até porque a gente sabe muito bem o que aconteceu com Jesus na cruz, a maior injustiça do mundo. Consolo em meio ao sofrimento. A fé cristã dá alívio diante de perdas, doenças e dores, oferecendo esperança na vida eterna. Um exemplo disso é quando uma mãe perde o filho. O sofrimento chega a ser devastador, mas a fé cristã ali dá esperança de reencontro na eternidade. Muitas igrejas, algumas ali que ainda se prestam, dão apoio e tentam consolar essa mãe que perdeu a filha de que Deus caminha com ela no vale da dor. Só que isso não elimina o luto da mãe, mas meio que dá forças pra não sucumbir ao desespero, você entende o que eu tô falando? Proteção contra a vida
vícios e destruições. Fala, Muitas pessoas sonham que a fé ajudou a se libertar de dependências e escolhas que estavam destruindo suas vidas. No Brasil, milhões sofrem com vícios, álcool, jogos de azar e outros tipos de compulsões. Muitas vezes a raiz não está apenas no hábito em si, mas em um vazio existencial. É bem comum você ver pessoas falando que Jesus libertou do pecado do vício. A Bíblia reconhece isso quando diz em João, capítulo 8 do 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, não se trata apenas de uma fraqueza moral, mas de uma prisão espiritual. O propósito de Deus muitas vezes substitui o vazio que o vício leva. Decidi não cheirar mais, não fumar mais, não beber mais. O que eu falei mais cedo pro cara que é viciado em cigarro? Falei pra ele o quê? Vício tem problema cuja raiz está no espírito. E um erro que as pessoas cometem para tentar se curar de vício é pensar que simplesmente tem que, sei lá, se esforçar muito. Não é só uma questão de se esforçar muito. Tem que entender qual que é a raiz do problema para você usar a estratégia correta, né, para poder vencer o problema. Foi uma decisão mesmo, foi uma decisão. Eu tive minhas recaídas, Depois de um ano servindo a Deus, eu tive minhas recaídas. Mas a questão é que eu não queria mais voltar a ser quem eu era. Eu não queria. Eu tive minhas recaídas por fraqueza, pelo vício ser grande, né? Porque eu vim meio com força e eu não sabia pra onde correr. Você não passou por uma clínica? Não passei por uma clínica. Eu decidi, eu falei, a partir de hoje eu não uso mais. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo nitidamente. Como poucas vezes eu ouvi a voz de Deus nitidamente mesmo. Recuar na sala e dizer, Richard, eu permiti pra mostrar pra você e pro inimigo da tua alma que você está decidido a me servir. Foi o refrigério pra minha alma. A pira passou na hora, irmão. Fique. Reais ensinamentos, que estão inclusive na Bíblia, e não essas baboseiras que esses falsos cristãos usam como benefício próprio. Ainda vale a pena ser cristão no Brasil, porque em meio à corrupção, à violência e ao desespero, a fé em Cristo continua sendo a única luz que mostra que a esperança, o amor e a verdade nunca podem ser apagados. E só pra acabar aqui o vídeo, Jesus te ama. Não se preocupe se você estiver passando por um momento ruim na sua... Super, tem ideia de corte? Caramba, irmão. Corte... Caralho. Mas que isso, irmão? Ideia de corte... Que porra de mundo é esse, cara? Que ideia de corte? Eu já falei, não existe corte. Só tem dois cortes. Ou você passa a máquina, 0 ou 1, ou você só tira na tesoura. Acabou. Que porra é essa, irmão?